Olá pessoal, colegas, amigos, sou o Renan Franciscato da Mobilivete e estou aqui com mais um vídeo para vocês falando da parte de avaliação cardiovascular. Nós estamos no meio de uma série de vídeos da queixa principal até os exames complementares. Estamos passo a passo levando cada item, cada detalhe da decisão de como abordar um paciente que precisa de uma avaliação cardiovascular. E hoje nós vamos falar especialmente do eletrocardiograma, um exame bem antigo que vocês vão ver. Vou falar um pouquinho do histórico e vocês vão ver que até hoje ele é muito aplicável na nossa clínica cardiológica, na clínica de avaliação cardiovascular. Então nós vamos seguir aqui com esse vídeo. Esse é o sexto vídeo de uma série de 9 vídeos que nós estamos fazendo e nós vamos entrar agora nos slides para a gente seguir um roteirinho de aula, de videoaula, para não perder nenhum detalhe aí e que vocês acompanhem e tenham o melhor contato com o nosso conteúdo aí, ok? Então vamos lá! Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso cronograminha de slides para montar essa videoaulinha aqui. E hoje, especialmente, como eu já adiantei, nós vamos falar do eletrocardiograma. Só para lembrar que nós estamos no meio, né, de uma série de videoaulas e vídeos falando da avaliação cardiovascular, indo desde a queixa principal até a decisão dos exames complementares e falando um pouco de exames complementares para fechar um diagnóstico. E esse diagnóstico vai ser o que vai nos guiar para uma melhor conduta e um melhor resultado terapêutico e de acompanhamento para os pacientes que precisam dessa área. Lembrando que nós estamos falando aqui de cães e gatos, né, nossos pequenos animais, nossos pets, nossos animais de companhia, ok? Então nós vamos falar especialmente do eletrocardiograma. Muito legal esse exame, é antigão. Ele começou a ser desenvolvido lá no século XVIII, né? No século XIX ele foi aprimorado. O pai da eletrocardiografia, eu destaco aqui, August Desire Waller. Ele, lá em 1887, fez, né, testes em cães, em humanos, e viu que passava essa corrente elétrica pelo nosso corpo, pelo corpo dos pacientes, dos cães, dos gatos, era detectável. E então, depois, isso foi feito em 1913, um eletrocardiograma em equinos. E o pai do eletrocardiograma, considerado pai do eletrocardiograma, né, William Einthoven, ele que registrou no papel, né, e aí por isso que ele é o pai do eletrocardiograma, né, não da eletrocardiografia, que foi desenvolvida por outros nomes anteriores a ele. Ele que registrou no papel, então ele é considerado o pai do exame, né, do eletrocardiograma em si, que é o registro no papel, ou hoje em dia de forma digital, da parte elétrica gerada pelo coração e que passa por todas as células, né, do corpo, e é possível ser detectado com eletrodos na superfície corpórea, certo? Muito bem, aqui, né, o que é o eletrocardiograma? O que ele é? Ele é o que eu acabei de dizer, né? Ele é um registro da parte elétrica que é gerada no sistema especializado de condução e de início, né, ou de start. Além dele conduzir esse sistema especializado dentro do coração, ele é capaz de produzir o estímulo elétrico para que haja a despolarização dos cardiomiócitos, né, de forma final. Há uma despolarização de outras células antes de chegar nos cardiomiócitos, mas a grande intenção de ter essa despolarização elétrica é que o coração contraia, e contraia de forma coordenada, átrios, ventrículos, no seu tempo. E aqui nessa imagem a gente tem os potenciais de ação de cada área desse tecido especializado de condução. Então a gente tem aqui o nó sinusal, representado em azul, o nó atrioventricular, feixe de His, ramos direito e esquerdo, até chegar nos ramos terminais ou nas fibras de Purkinje e até o cardiomiócito, o músculo ventricular mesmo, né? Então, cada potencial de ação de cada área dessas células, ele é diferente, ele tem um desenho diferente, né? As células, por exemplo, do músculo ventricular aqui, do cardiomiócito, ele tem esse platô aqui, né? Isso tem alguns significantes. Nós temos as fases do potencial de ação. Não é a intenção desse vídeo aqui entrar nos detalhes das fases do potencial de ação, dos canais de íons que se abrem e se fecham. Isso aqui é só para vocês terem ideia de que
cada potencial desse aqui somado vai dar origem à onda do eletrocardiograma, que é o que a gente vê no papel, que é o que o exame registra. Então nós temos essa primeira onda aqui, a onda P, né, que representa a despolarização dos átrios. Nós temos essa outra onda maior, normalmente ela é bem mais alta, que é o complexo QRS, tá? E depois nós temos a onda T, que representa a repolarização dos ventrículos. Então, o QRS é a despolarização dos ventrículos e a onda T é a repolarização dos ventrículos, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, e a repolarização dos átrios, né? Onde é que fica? Ela fica misturada com o complexo QRS, né? Os átrios, eles têm muito menos massa muscular, então a amplitude elétrica ela é menor. E o QRS é muito maior, ele representa a despolarização da massa ventricular, dos ventrículos. Então ele se sobrepõe à repolarização atrial, que está ali no meio do QRS, ok? E aqui, ó, vocês veem um eletro real aqui, né? Tem um pouco de interferência, é super comum de ter algumas interferências em alguns elétrons. A gente que faz volante não tem todas as vezes as condições ideais, né? Eu pus aqui um eletrocardiograma real, uma derivação D2, tem várias derivações, também não vou entrar no mérito aqui de cada derivação, isso fica reservado para o nosso curso avançado de cardiologia, que a gente vai ministrar aí no ano que vem, no comecinho do ano. A gente vai explicar tudo que tem para saber de eletro lá. Então, o eletrocardiograma é isso, é o registro elétrico da soma dos potenciais de ação de cada parte do coração, resultando nessa onda que é o PQRST, né? E aqui a gente tem o que significa cada um deles, de forma básica, tá? E para que serve, então? Para que eu faço esse registro? Por que eu uso essa ferramenta, esse exame? Justamente para ver alterações em ritmo. É claro que ele pode ser utilizado para outras coisas, pode dar a entender, ou pelo menos alguma dica sobre aumento de câmaras, né, sobrecargas de câmaras muito aumentadas, muito hipertrofiadas. Existem alterações no elétrico que podem aparecer, mas ele não é muito bom para isso, não tem uma boa sensibilidade para detectar sobrecarga, aumento de câmaras, tá? O que ele realmente é bom é para ver ritmo. Então você auscultou um ritmo alterado, que não está tão rítmico, e que você não consegue associar com a arritmia sinusal, que é uma arritmia fisiológica com ciclos respiratórios. Na inspiração, você tem uma redução leve da frequência cardíaca, e na expiração essa frequência acelera um pouco mais de novo. Se você não consegue perceber isso e ver uma arritmia, o ideal é que você faça o eletro, porque o eletro vai trazer as informações sobre ritmo. O ritmo que vai ser realmente elucidado pela análise dessas ondas aqui, que é o eletrocardiograma de superfície, detectado na superfície corpórea pelos eletrodos. Essas ondas elétricas que partem do coração e são detectadas na superfície corpórea. Ok? Então é isso. Serve para isso. E quando ele é obrigatório, quando a gente não pode deixar de fazer eletro? Vamos ver se esse videozinho vai rodar aqui. Vai. Olha só. Olha esse coração, eu vou dar de novo aqui. Olha como ele está com um ritmo maluco. Ele bate muito rápido, muito irregular. Então, muitas vezes a gente roda e faz o ecocardiograma, né? Essas imagens, esse vídeo aqui, ele é do ecocardiograma. Deixa eu voltar aqui. Aqui é o modo M do eletrocardiograma. Então a gente vê que esse é um coração dilatado, ele tem baixa fração de encurtamento e fração de ejeção, que estão circulados os números aqui. E ele tem porque ele está taquicárdico demais, muito taquicárdico, né? Uma frequência muito alta e irregular. Então, durante o eco, às vezes a gente percebe uma irregularidade de ritmo muito evidente. A gente faz muito eco sem ainda o cabo de eletro acoplado, né? Então, nesses casos, é obrigatório que você faça um eletro, que recomende, pelo menos ao seu colega, que faça o eletro. Ou que você recomende e peça para o seu paciente, para o tutor do seu paciente, que faça um eletro complementar, porque ele vai complementar a informação de que tipo de ritmo, por que ele está tão acelerado, tão irregular assim. Tá? Então, nesse ponto, o eletro é obrigatório. Você não consegue entender exatamente o que está acontecendo ou as consequências do que está acontecendo com aquele coração se você não fizer um eletrocardiograma nesse paciente para ver por que esse coração está batendo com esse ritmo alterado, e às vezes ele é alterado
para velocidade alta, então temos uma taquiarritmia, ou ele às vezes é alterado por uma velocidade baixa de frequência cardíaca, que é uma bradiarritmia, certo? Então esses são os sinais óbvios de arritmia. Eles podem ser detectados no eco, como eu mostrei o vídeo aqui, vou até rodar de novo para vocês verem. E eles podem ser simplesmente detectados na ausculta cardíaca, uma ausculta correta, com calma, né, com detalhe, com experiência. Então você percebe arritmias aí, certo? E quais outras situações que é obrigatório você fazer o eletrocardiograma? É claro que o eco também se torna importante, mas em casos de desmaio, ou síncope, né? Ou pré-síncope, aquele paciente que ele não chega a desmaiar, mas ele passa mal, ele perde a coordenação, você vê que ele não está bem. Esses pacientes, obrigatoriamente, você precisa rodar um eletro para ter certeza de que não há uma arritmia que está causando isso. Muitas vezes a gente roda o eletro nesses pacientes e se eles não estão passando mal ou desmaiando naquele momento do eletro, nós podemos não detectar e ainda assim ser um problema de ritmo que esteja causando aquele sinal clínico. E aí a gente recomenda o Holter, que é um eletro de 24 horas, e aí pode ser que no momento de excitação, no momento de exercício, ele venha desmaiar ou ter a pré-síncope, e aí você já está com o Holter acoplado nele, e ele vai detectar e você vai conseguir associar o evento elétrico, o evento de ritmo anormal, com o sinal clínico de baixo débito cardíaco, tá? E lembrando que baixo débito cardíaco ele pode ser causado por problemas que são detectados no eco, por exemplo, uma cardiomiopatia dilatada, uma doença de válvula muito avançada, e não necessariamente tem uma arritmia séria no eletro, tá? Então, é obrigatório se fazer o eletro no paciente que está desmaiando, tá? Ou tendo pré-síncope, mas o eco pode também trazer a informação importante para diagnóstico, tá? Mas não dá para fazer só eco, por exemplo, tá? Dá para fazer o eco e o eletro é essencial para ver se o ritmo é a causa do problema. Às vezes é um ritmo, às vezes é uma dilatada que você vê ali, ou uma doença de válvula avançada que você percebe no eco. Lembrando que o eco ele é obrigatório em caso de sopro. Nesses casos de doenças de válvula avançada, você obviamente vai ouvir um sopro alto, tá? Então, só lembrando desses detalhes aí. Como que ele é realizado? Então aqui o paciente, aqui é um exemplo, né, de uma foto com os eletrodos colocados. Isso é uma foto ilustrativa, né? O ideal é que nós tenhamos uma mesa isolada, tá? Eletricamente, ou seja, não pode ser em cima do metal, como está nessa foto aqui, é uma foto ilustrativa que eu peguei do meu acervo, mas para ilustrar, para mostrar os eletrodos colocados na pele do paciente. Então, você posiciona os eletrodos de forma adequada, cada eletrodo tem a sua posição, com o paciente em cima de um local isolado eletricamente, tá? E você potencializa o contato daqueles eletrodos com a pele com um pouquinho de álcool em cada ponto, você vai colocando ali em cada ponto, e aí você liga o eletro. Muitos eletros hoje em dia não são mais de fita, né? Eu uso os meus, são digitais, e você liga acoplado no notebook com o módulo de eletro, você tem a condição de registrar a parte elétrica do coração que está gerando, né? O coração é um gerador elétrico, ele gera a parte elétrica ali, despolarizando as células do coração, tá? E aí você, com a superfície, detectando na superfície corpórea, consegue registrar o eletro. Então é assim que a gente realiza o eletro, no decúbito lateral direito, tá? Na maioria das vezes. Existem momentos que você precisa mudar a posição do paciente, ok. Você às vezes se torna necessário você fazer algum ajuste para poder rodar o eletro, tá? Mas idealmente, de forma eletiva, você faz assim, tá? Bom, então como é que ele é, já vimos como ele é realizado, né? Então como é laudado o eletrocardiograma? Aqui nós temos um exemplo, né, de eletrocardiograma com várias derivações, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Aqui não dá para ver algumas outras que eu dei um zoom na D2. Então a derivação D2, que é essa aqui, é a derivação que nós utilizamos para a base do laudo, né? Claro que as outras derivações nos ajudam em alguns aspectos do laudo, mas para ver o ritmo, para detectar onde está o problema, que tipo de arritmia é a D2, tá? E é onde a gente avalia e faz a contagem, tanto do tempo quanto da milivoltagem das ondas. Então, aqui as ondas P, são essas pequenininhas aqui, antes dos complexos QRS, e depois essa onda T menorzinha aqui,
né? Então a gente conta a distância, né? Cada quadradinho na duração é 0,02 segundos. E a gente conta a amplitude, a altura dessas ondas. Cada quadradinho na altura é 0,1 milivolt. Então a gente mede, tem os valores normais, tanto dos tempos quanto das amplitudes das ondas. E aí a gente vai indicando se há uma sobrecarga, se há uma redução das ondas, se há um fenômeno de alternância elétrica, por exemplo, que a onda fica mais alta, mais baixa, mais alta, mais baixa. Várias dicas da parte elétrica a gente consegue pegar no eletrocardiograma. É claro que essas dicas elas inferem outras informações além do ritmo, mas via de regra ele é usado para ritmo. E ele é também, a gente pesca algumas informações que podem vir ajudar a interpretar o laudo e indicar outros exames complementares, por exemplo, o ecocardiograma, tá? Então, o laudo é assim, a gente vai vendo, se o ritmo é sinusal, tem sempre onda P, por exemplo, antes do QRS. Quanto mede a onda P? Qual é a altura da onda P? Quanto mede a distância do QRS? Quanto mede a altura do QRS? E a onda T, que é a repolarização ventricular, como é que ela está? Ela está alta, grande, assimétrica, simétrica? Todos esses aspectos é o jeito que a gente faz para analisar cada paciente que fez o eletrocardiograma. Ok? E aí a gente lauda, escreve todas essas informações, todos os valores de milivoltagem, de amplitude, e no final a gente dá uma conclusão. Que ritmo é? Tem uma arritmia assim? Não tem? Está acontecendo eventos elétricos anormais? Eles são isolados? Tudo isso a gente consegue dar na hora de fazer o laudo do elétrico, ok? Muito bem, e com que frequência eu devo repetir o eletro? Para responder essa pergunta, a gente tem que saber qual é o diagnóstico e qual é o tratamento que está sendo feito. Então, assim, dependendo do diagnóstico, você repete para uma reavaliação em alguns meses, por exemplo, né? Você tem, talvez, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que tenha uma contração atrial prematura, única, isolada, durante o traçado todo. É basicamente esperado que possa acontecer, se o paciente está muito adrenalizado ali, muito difícil, conter, muito tenso, então isso pode acontecer. Você pode repetir o eletro daqui a alguns meses, 2, 3, 4 meses, para ver se isso não mudou, tá? Agora, vamos supor que você tenha um ritmo anormal de contrações ventriculares prematuras. São contrações ventriculares prematuras, elas são isoladas, um exemplo, estou exemplificando aqui para tentar ficar didático, porém elas são muito frequentes. Num exame aí que dura 5 minutos, você viu várias, talvez mais de 10. E aí então você precisa repetir esse exame mais rapidamente, talvez em umas 2 ou 3 semanas, para ver se isso não piora. E isso indica que você faça um exame complementar de ecodopplercardiograma, para ver se essa câmara tem algum motivo para estar disparando contrações ventriculares prematuras de forma anatômica, né? São motivos anatômicos, por exemplo, dilatação do ventrículo, tá? Então isso é o que a gente faz. E por que depende também do tratamento? Porque tem drogas que já agem nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então você já pode repetir, já ver aquele traçado elétrico daquele coração, se aquela droga que você entrou para controlar aquela arritmia, seja uma taquiarritmia, seja uma bradiarritmia. Só um parênteses aqui, bradiarritmia é mais difícil de tratar com drogas, tá? Muitas vezes, a maioria das vezes, posso dizer com segurança, as bradiarritmias que causam baixo débito cardíaco, desmaios e tal, elas normalmente têm que ser tratadas com colocação de marca-passo, tá? Mas, ok, de algumas formas podem até ser tratadas de forma medicamentosa. Mas vamos pensar nas taquiarritmias então, que são basicamente tratadas com medicações. Você faz o diagnóstico, trata, usa, às vezes o paciente está internado porque é uma taquiarritmia, e essa taquiarritmia pode ser uma taquicardia ventricular, que é uma arritmia maligna. Por que maligna? Porque pode evoluir para fibrilação ventricular e o paciente virar óbito, né? E esse coração parar. Então, às vezes você está com esse paciente internado, você faz a medicação IV, né, endovenosa, e você vê a reação ali em alguns minutos. Você nem para de monitorar esse paciente para ver a reação, para ver o efeito da medicação. Ou às vezes você trata com medicações oral, esse paciente é liberado, está estável, vai para casa,
e aí daí uma semana você já repete o eletro, para ver se aquela medicação está atingindo os objetivos que você pensou no começo. Tá? Então depende do diagnóstico, depende da terapia, depende da situação daquele paciente. Você repete a monitorização eletrocardiográfica com uma frequência que varia com essas informações. Ok? É isso que eu tinha para falar de eletro, né? Eu vou convidá-los mais uma vez para olhar com o maior carinho a nossa agenda de cursos. Esses são cursos teórico-práticos sempre, então vocês colocam a mão na massa lá. Eu sempre darei cursos teórico-práticos conforme for possível, porque eu acho que colocar a mão na massa ajuda muito a gente fixar no nosso cérebro o movimento motor, a memória muscular, isso sedimenta mais o conhecimento. Então, todas as vezes que a gente fizer cursos em loco, presencial, eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa prática também. Isso sempre é uma coisa que eu gostaria muito de fazer e vou sempre almejar esse objetivo. Tá? Então, estão as datas aqui. Nós temos treinamento teórico-prático de tração e emergências, teórico-prático básico de avaliação cardiovascular, que é tudo isso que a gente está falando nesses vídeos aqui um pouco mais aprofundado. Temos um treinamento avançado de avaliação cardiovascular. A gente vai aprofundar mais ainda no eletro, vai dar para vocês entenderem muito bem os ritmos normais, tá? E perceber muito bem se tem arritmias sérias. Possivelmente não vão sair laudando eletro, mas vão ter uma boa base eletrocardiográfica ali nesse curso. E vão, inclusive, colocar a mão no eco. Vão ver como é que é feita as imagens, vão se familiarizar, vão se tornar íntimos do ecocardiograma também, do ecodopplercardiograma, ok? E nós vamos ter também, no dia 22 de março, treinamento teórico-prático para procedimentos minimamente invasivos, né? Eu devo convidar um patologista amigo meu para fazer uma parte comigo neste curso, então nós vamos ver como é que a gente vai fazer para fazer os procedimentos guiados por ultrassom, biópsias guiadas por ultrassom, citologias guiadas por ultrassom, cistocentese, pericardicentese, tudo que dá toracocentese, tudo que dá para fazer minimamente invasivo, com agulha, guiado por ultrassom. Ok? Gente, eu fico por aqui. Agradeço imensamente a atenção de vocês, a audiência de vocês. Vocês são sempre o motivo de nós estarmos aqui deste lado, criando conteúdo, aumentando e melhorando a relação com os nossos colegas, elevando a medicina veterinária ao nível de excelência. Esse é sempre o objetivo, e que os nossos pacientes ganhem como objetivo final mais qualidade de vida, maior tempo de vida com os tutores, trazendo alegria e beneficiando todo mundo com quem eles interagem ali, ok? Interajam com a gente também nas redes sociais, cliquem no sininho ali para receber o aviso quando a gente libera um novo vídeo no canal, e vejam a gente, procurem a gente no Instagram também, mobilivete_oficial, tá? No Instagram, Facebook nós estamos também ativos ali na rede social do Facebook, ok? Espero vocês entrarem em contato conosco sempre que precisarem de alguma ajuda ou tirar alguma dúvida aí sobre os nossos conteúdos. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!